Olá, meus amores, voltamos aqui para a nossa segunda aula do dia, que é a nossa aula de matemática, certo? Já copiamos a nossa agenda, já assistimos nossa aula de geografia, já também fizemos a nossa atividade de geografia. Agora nós vamos para a nossa aula de matemática, que é a nossa segunda aula do dia. E o que é que nós vamos aprender nessa aula de matemática? Nós vamos aprender sobre ideia de proporção. A gente vai usar qual livro, tia? A gente vai usar o nosso livro 2, o livro do segundo bimestre, certo? Caderno 2, o caderno que a gente já vem usando há alguns dias, certo? Então, vocês vão abrir na disciplina de matemática na página 30, que vai ser essa página aqui. O nosso primeiro momento, eu vou estar apresentando a página do livro aqui na tela do computador e vou estar também trazendo a explicação sobre esse conteúdo. No nosso segundo momento, a tia vai usar o quadro, porque é uma aula de matemática e estava ficando um pouco ruim a gente fazer o esboço de tudo no livro, certo? Então a gente vai fazer o esboço de algumas continhas. Nós vamos trazer exemplos utilizando o nosso quadro, certo? Na nossa disciplina de matemática. Haverá outras disciplinas que a gente também vai usar o quadro? Sim, haverá, por que não? Mas a primeiro momento foi pensado mais na disciplina de matemática, porque como é cálculo, nós utilizamos mais. Então fica melhor para a gente escrever, para a gente apagar, certo? Para que vocês não fiquem com dúvida até, porque quando a gente usa, escreve aqui no nosso próprio livro virtual, muitas das vezes o número ele não fica tão legível, porque a gente está usando o quê? A gente usa o cursor do mouse, certo? E isso acaba tornando o nosso número um pouco ilegível, certo? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou estar diminuindo a minha tela e vou ficar pequenininha, como eu sempre fico, no cantinho da tela, explicando para vocês o nosso conteúdo, certo? A nossa atividade vai ser na página 44 e 45, como já havíamos visto lá quando fizemos a nossa agenda, certo? Então, vou ficar pequenininha aqui, vocês já conseguem observar o livro, né? Então, eu vou dar uma aumentadazinha aqui nele para ficar melhor. E vou tentar diminuir aqui um pouquinho o lado, para poder esticar mais o nosso livro. Aí, pronto. A gente vai falar aqui sobre ideia de proporção, ou seja, sobre a gente deixar as coisas iguais, certo? As quantidades iguais. E aqui diz que para a gente fazer uma receita de suco fácil, a gente usa 1 litro de suco. Para 1 litro de suco, nós usamos 4 copos de água. 1, 2, 3, 4 copos de água e 1 copo de suco concentrado. Ou seja, aquele copo de suco como se fosse a polpa. Lembra quando a nossa mãe bate lá uma polpa, uma fruta no liquidificador e ela faz a polpa e guarda lá no congelador? Então, vamos supor que esse copo de suco concentrado seja essa polpa que a nossa mãe fez. Então, nós utilizamos essa polpa, certo? E 4 copos de água para fazer 1 litro de suco. Para fazer 1 litro de suco, nós utilizamos o quê? 4 copos de água e 1 copo de suco concentrado. Se a gente quisesse fazer aí 2 litros de suco, a gente ia ter que dobrar as quantidades. Se eu tenho aqui 4 copos, eu iria ficar com... Eu vou ter que dobrar. Quando eu dobro, eu falo do quê? Do 2. Será que eu podia fazer uma multiplicação aqui? Sim, nós podemos fazer uma multiplicação aqui. Então, vai ser 2 vezes a minha quantidade de copos. Quantos copos eu tenho? Eu tenho 4 copos. Então, 2 vezes 4. 2 vezes 4 vai dar quanto? 2 vezes 4 é 4 mais 4. E quanto é 4 mais 4? Vai dar 8.
Agora, quantos copos de suco eu vou ter que usar? Eu vou usar 8 copos de água. E se 1 litro eu faço com apenas 1 copo de suco, 2 litros eu vou fazer com 2 copos de suco, porque eu estou o quê? Dobrando a nossa quantidade. Então, como é que eu posso fazer essa multiplicação? Eu posso fazer 2 vezes 1. Que vai ser igual a quem? Que vai ser igual a 2. Certo? Então, eu vou utilizar 8 copos de água e 2 copos de suco para fazer 2 litros de suco. Por que eu não usei menos quantidade de água, tia? Porque se eu estou utilizando 2 copos de suco concentrado, se eu diminuir a quantidade de água, o meu suco ele vai ficar muito forte e não vai ficar como eu gostaria que ele ficasse, certo? Aqui vocês podem ver a representação. Cada jarra de suco dessa representa 1 litro de água. Então, para cada litro de água, 4 copos de água e 1 copo de suco. Para essa outra jarra de suco, 4 copos de água também e 1 copo de suco, certo? Se 1 litro a gente usa 4 copos de água e 1 de suco concentrado, em 2 litros nós vamos usar o quê? 8 copos de água e 2 copos de suco concentrado. Para a gente poder aí equilibrar, certo? Usar as medidas corretas. Aqui embaixo tem outro exemplo, que seria para a gente fazer 3 litros de suco. Eu sei que para fazer 2 litros de suco, eu preciso de 8 copos de água e 2 copos de suco. Eu vou estar aí acrescentando mais 1 litro de suco. Então, eu vou estar acrescentando mais o quê? Mais 4 copos de água e mais 1 copo de suco concentrado, certo? A gente pode fazer uma multiplicação para achar? Sim, podemos. Quantos litros de água é que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar 3 litros. Quantos copos de água a gente vai precisar? A gente vai precisar de 4. Em cada litro a gente precisa de 4. Então, a gente vai fazer 3 vezes 4. Quanto é 4 mais 4 mais 4? 4 mais 4 é 8. E 8 mais 4 vai dar 12. Então, 3 vezes 4 vai ser igual a 12. Agora, quantos copos de suco? Se para fazer 2 litros eu precisei de 2 copos de suco, para fazer 3 litros eu vou precisar de 3 copos de suco. E como é que eu faço essa multiplicação, tia? Eu vou fazer 3, que vai ser a minha quantidade de litro, vezes a minha quantidade de copo de suco. Em cada litro eu uso quantos copos de suco? Apenas 1 copo de suco. Então, 3 vezes 1. 3 vezes 1 vai ser 3. Ok? Agora, a gente tem um desafio. E esse desafio aqui, a gente vai resolver no nosso quadro. Para que fique melhor, que vocês analisem, que vocês observem, certo? A gente vai responder esse nosso desafio e depois a gente volta com a nossa atividade. Tudo bem até aqui? A gente está no desafio da página 31 e aqui a gente tem 3 questões. A primeira diz que Antônia trabalha fazendo bolos. A segunda diz que Lúcia ganhou de aniversário 3 caixas de lápis. E a terceira que Fábio comprou 5 pacotes de figurinhas. Nós vamos resolver e nós vamos ler isso já, quando a gente for para o quadro para resolver, certo? Eu vou estar diminuindo aqui a minha tela. E aí, a gente já vai voltar com a nossa atividade no quadro, certo? Para que fique mais fácil de vocês entenderem, para que vocês consigam compreender melhor, certo? Porque o quadro tem mais espaço e a gente pode responder com mais calma, mais pausadamente. A letra ela também pode ficar um pouquinho mais legível,
Porque aqui, como eu já disse, não vai ficar tão legível a minha letra por conta que eu uso o cursor do mouse, certo? Então, voltamos já com a resolução do nosso desafio no quadro. Espere só um pouquinho aí, tá?